eu sou Renata Mastromauro e esse é o podcast do Visite Maringá. Hoje eu recebo Gustavo Vieira da Silva, ele é especialista aeronáutico, presidente na Terminais Aéreos de Maringá, SBMG, e superintendente do Aeroporto Regional aqui de Maringá. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Bom, Gustavo, você é maringaense, você iniciou sua trajetória aqui no Aeroporto Maringá, foi para Porto Alegre, né? Ficou lá no Salgado Filho Isso. e agora retorna para Maringá como superintendente. O que dessa sua experiência fora de Maringá, o que você traz agora que vai colaborar na sua gestão? Com certeza, Renata. A experiência fora, ela transmite exatamente os resultados que tem tido no aeroporto, né? Então, posso dizer, aí foi o porquê que o Silvio fez o convite para mim. Primeira coisa que sou de maringaense, eu gosto de Maringá, né? Todo mundo fala que a gente ama Maringá, né? E também a outra questão que pesou bastante, a questão familiar, de ter ficado tempo fora. Então, eu decidi, falei assim, vou para Maringá, mas vou para fazer a diferença no aeroporto, né? Então, realmente, tenho tido um apoio muito grande, político e também profissional, das pessoas envolvidas, e daí os resultados, que ninguém pode alegar, né? Se é de um jeito ou de outro, mas os números estão aí e está para todo mundo ver, né? Então, fico muito feliz de, em 6 meses, estar entregando muita coisa que, na verdade, em 20 anos de aeroporto nunca foi entregue, né? Legal, você falou aí de números, né? A gente teve agora em maio um recorde de quase 81 mil, né? Entre embarques e desembarques. Esse número expressivo, você acredita, o que contribuiu para isso? Foram ações pontuais ou foi um fenômeno de mercado mesmo? O que aconteceu? Em janeiro, quando a gente chegou, a gente fez um trabalho junto com as companhias aéreas, tá? Da seguinte forma, até que não demonstrou esse número alto nos primeiros meses, né? Ele começou a se distanciar agora, né? Mas isso é normal, faz parte da gestão, né? Então, o que foi feito? Foi entendido com as companhias aéreas que elas colocassem sobressalente de assentos, a gente dava incentivos, né? Então, incentivos dentro da lei, dentro de uma responsabilidade pública, né? Mas isso eu trago de fora também porque nos grandes aeroportos, a maioria da composição de receita ela não é de taxas aeroportuárias, sim de receitas comerciais, né? Aqui em Maringá estava 70% de receitas aeroportuárias e 30% de comercial. No grupo da onde que eu vim, era o contrário, era 30% de taxas aeroportuárias, 70% de comercial, né? Do porquê? Se você tiver queda de voo, você não tem queda de receita brusca, né? E também é muito mais rentável a parte comercial do que a parte de voo. Mas o que atrai o voo é o passageiro Sim. traz a parte comercial. Então a gente fez toda essa mudança, né, cultural no aeroporto que realmente, negociando de uma forma que atendesse os anseios das companhias e também os nossos, a gente conseguiria realmente tirar alguns voos de outras cidades e trazer para nós da região. Então foi o que aconteceu, né? Então realmente foi muito impactante, porque os voos aqui de Maringá hoje não saem por 90% de ocupação, é uma ocupação altíssima, né? Os interesses dispararam referente a tudo isso e também o aumento de receita. Então, apesar de eu estar isentando algumas coisas, mas de um lado puxou muito, né? Que foi a questão aqui da própria receita, que o passageiro vai lá, consome mais, aluga um carro, come no, na padaria do aeroporto, né? Usa alguns tipos de serviços nossos, que gera outro tipo de arrecadação, né? Isso gerou também um recorde de receita. Então, foi a primeira vez na história do aeroporto que passou de mais de 3,5 milhões de receita, né, Nossa, em que um legal. mês. E não foi um mês de 81 mil, foi um Ah, mês. Não, não. não foi. Definitivamente não foi. Aham. Tá. Porque tem a ver com despesas também, enfim, Uhum. mas é 81 mil, né? E o interessante é que tudo isso se movimenta da seguinte forma, em transformar toda essa movimentação em benefícios passageiro, né? Isso daqui também nunca foi feito, né? O Uhum. aeroporto é o mesmo desde 2020, desde 2000, quando ele foi criado, né? Uhum. Quando ele foi inaugurado, 2001. Então a gente conseguiu, além de tudo, pegar 1 milhão de investimentos de dinheiro próprio do aeroporto, sem pegar um real da prefeitura nem nada, e Uhum. fazer reinvestimentos, né? Certo. E esse bloco de investimentos vai acabar agora em agosto, tá? Que vai ser os E-Gates, que é os sistemas automatizados de leitura de cartão, que hoje nenhum aeroporto do Paraná tem. A gente vai ser o primeiro, Olha que né? Mas legal. isso traz uma série de benefícios. Uhum. É um investimento alto, cada equipamento custa 160 mil,
gente vai colocar 13, tem a parte de treinamento, a parte de tecnologia que ser implementado, né? Ele é um sistema com IA. Então, assim, ele traz uma série de benefícios, além da redução de fila, mas também uma coleta de dados muito importante para a gente tratar com as companhias aéreas depois na prospecção de voos também, né? Esse boom é muito relacionado também com a nossa própria região, tá? Então, por exemplo, eu tenho números de outras cidades, de outros aeroportos, e realmente Maringá e região é diferenciado na questão do agro, na questão de Uhum. a gente está aqui num lugar que tem um banco aqui, que é a central de um banco, né? E tem outro, aqui do lado também tem um outro banco. Então, até mesmo isso nos facilita muito para captar novos nichos de negócio. Por exemplo, as duas salas VIPs que foram anunciadas no começo do ano, a primeira vai ser inaugurada agora em agosto, já no começo, né? Ou seja, na segunda-feira já começa a operar, com inauguração formal em setembro, mas agora no começo de agosto começa a operar. A segunda, a entrega está prevista para até 45 dias. Os valores dessas licitações começaram na prospecção de R$ 35.000 por mês. Uhum. Uma fechou em R$ 95.000, a outra fechou em R$ 88.000. Então você está falando de uma receita só desses novos dois contratos de mais de R$ 180.000 por mês, né? Que tranquilamente passa 2 vezes mais a maior receita do aeroporto de um contrato. Bom, Então, isso é histórico, né, para Maringá. muito. Muito. Mas tem que ser feito de uma forma responsável, tem que ser colocado na mesa também os valores da empresa, né? Uhum. Eu via que o aeroporto antes ele não tinha o valor, até brincava, pensei que o aeroporto era filantrópico, só ajudava, né? Não, o nosso valor é esse. Quer participar? Não quer? Tudo bem. Eu também tenho total liberdade de fazer rescisões de contrato. Uhum. Então, quando eu cheguei, eu rescindi um monte de contrato, porque são contratos que não eram viáveis para o aeroporto. Eu Não pensava, eu fazia sentido rescindi, para vocês. licitar de Uhum. novo para ter um valor maior. Um exemplo foi a própria sala. Então, tinha uma ocupação comercial lá que ele Aham. pagava para o aeroporto R$ 8.000. Rescindi o contrato, pagou 95. Então, assim, não justifica, né? Certo. Então, a cultura tá aí. O público do aeroporto mudou, né? Uhum. E tem um outro detalhe muito importante. Hoje, nós somos o segundo maior aeroporto regional do sul do Brasil. Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, a gente é o segundo. A gente perde somente para Navegantes. Nossa, que a região lá Certo. também é muito forte. Aham. Importante dizer isso. Sim. Então, a gente tem se distanciado, a tendência é se distanciar cada vez mais até o final do ano. Que nem você falou, foi 81.000. Então, anteriormente era Londrina, o maior Uhum. aeroporto regional, né? E a gente se distanciou nesse mês de 81.000, 20.000 passageiros. Nossa. E a prospecção é que até o final do ano a gente distancia ainda mais, porque Londrina está num momento não muito legal, né? Uhum. Então, atualmente, num período de 7 dias, nós estamos com 84 voos, Londrina está com 56. Então, você está falando de quase Nossa. 25 É voos a muita mais diferença. por semana. Você Uhum. coloca 180 pessoas por Sim. voo, por mês e Uhum. por ano. Está muito longe. Você está falando isso aí, né, desse aumento todo. Aham. A gente sabe que um aeroporto tem um papel fundamental, de ligar Maringá, outras cidades, outros estados, Sim. né? Com esse aumento de voos e companhias aéreas, né, chegando, vem aumentando. Vocês têm, algum plano para aumentar ainda mais a malha viária? Você está falando aí que está aumentando, mas tem algum plano concreto para aumentar a malha viária ou até outras companhias começarem a operar aqui? A gente opera as 3 companhias que tem no Brasil hoje. A Passaria né, descontinua as Uhum. atividades. Então, é o que tem no mercado hoje que opera aqui em Maringá. Aham. Né? A questão, desde o começo, foi o quê? Maringá, na virada de 2024 para 2025, perdeu muito voo. Não sei os motivos, porque eu não estava aqui. Sim, a gente percebe, a gente como cliente mesmo, Aham. você ia procurar, não Não tinha voo tinha. disponível, até para Curitiba não tinha voo Eu fui direto. passageiro 5 anos, aí eu sei o que Então funcionava. era complicado, estava muito caro, Aham. né, viajar. Aham. Então, meu primeiro trabalho foi retomar o que tinha perdido. Então, retomou. Hoje, a gente tem todos Uhum. os voos que tinha antigamente, foi retomado, então não temos praticamente nenhum que não existe mais. Existem alguns cancelamentos pontuais, mas daí é questão de companhia aérea, não Uhum. é nada de cancelamento de malha. Tá? Ainda mais a Azul nesse momento que ela está, com devolução de aeronave e tudo, mas não tem cancelamento de malha, e sim voos pontuais. Cancela um dia só. Aham. E, quer dizer, um voo do dia, né? Tem 8 frequências em Maringá.
Feito isso, a segunda parte foi a prospecção de novos voos. Aí esse ano teve o incremento do Curitiba, que é da Gol, né? Uhum. Que é 4 frequências semanais e um voo diário, que não existia antes, que era o da Latam São Paulo, né? Guarulhos. O pessoal fala muito, Gustavo, pô, e Porto Alegre e Rio de Janeiro, falam bastante, né? Eu falei assim, quantas vezes vai no ano para o Rio de Janeiro? Né? Duas. Eu falei assim, Sim, pô, então não tem como viabilizar um sim. voo desse, né? Que já teve Porto Alegre, né? Teve, Já mas foi teve. numa época que as companhias aéreas tinham outro ideal, né? Agora a gente Entendi. está falando Aham. de uma planejamento que todo mundo segue, que é o que? Levar Uhum. até grandes centros e grandes centros seguro, Certo. né? Então não existe mais um voo ponta a ponta que não justifique financeiramente, tem que ser muito interessante, Uhum. né? Então você coloca 180 passageiros numa aeronave, colocar 70%, 80% de taxação, de ocupação, 150 passageiros para ir, 300 passageiros por dia, você coloca vezes 7 vezes 30. Você Sim. está falando de mais quase 20 mil passageiros só para você atender a demanda deste voo, Uhum. né? E toda Sim. semana, todo mês e todo dia tem que ter essa ocupação, senão realmente eles tiram. Então, foi tirado do porquê lá em Londrina. Porque Londrina hoje não tem a ocupação que eles planejam. Então, hoje, a regra dentro da Azul é que voos abaixo de 70% de ocupação eles estão cortando. Então, realmente, a cidade, o entorno dela, isso é muito interessante. Uma outra coisa que você falou que é bem importante pontuar é a questão do fortalecimento que a gente tem em torno. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma sociedade civil muito bem organizada. Eu tive o prazer de trabalhar em Porto Alegre, tive o prazer de trabalhar em Fortaleza durante esse tempo que eu passei fora, nos outros aeroportos, eu lidava diretamente com os governos, né? Olha, te garanto que não tem uma organização que nem existe aqui em Maringá. A gente vê assim que não falta dinheiro, falta bons projetos. São situações totalmente diferentes, tá? Se você tem um bom projeto, você tem dinheiro de uma forma ou de outra, ou é pública ou é privada, né? Isso que se desdobrou, que daí é uma das suas perguntas, na reforma ampliação, que é dos 180 milhões aí, Uhum. né? Então, o que acontece? Foi feito um trabalho junto com a Associação Comercial de Maringá, né, que ela doaria para nós os projetos complementares, e o aeroporto doaria o projeto arquitetônico. Né? Os complementares são elétrica, hidráulica, Uhum. são esses daí. Tá? Esse dinheiro já é um dinheiro que já existia, que é de um fundo perdido da aviação de 95 milhões, contrapartido no município. Tá? Então, a gente conseguiu desenvolver o trabalho em tempo recorde, porque a gente conseguiu viabilizar em 4 meses um projeto de 120 milhões, mais ou menos, que vai dar que tem a contrapartida do município, Uhum. né? Através do quê? Doações. Então, a Associação Comercial ela doou mais de 600 mil reais em projetos, praticamente, para a Prefeitura de Maringá, né? Então, assim, dificilmente você consegue isso em outra cidade. Não Uhum. consegue. Né? Porque o pessoal vê que o retorno é muito grande também. Então, um ideal que o prefeito trouxe, que eu achei super interessante quando a gente foi conversar e acertar esse plano de trabalho, ele falou assim, Gustavo, eu não acho justo que só Maringá pague. A região Uhum. também tem que pagar. Né? Então, até que eu falei assim, prefeito, caso exatamente o aeroporto, né? O aeroporto regional Sim, de Maringá, com não é certeza. aeroporto de Maringá, Uhum. né? Então a gente teve um trabalho muito interessante, porque a gente teve ajuda de Paysandu, Santa Fé, Olha que bacana. Campo Mourão, Uhum. né? Santa Fé, Campo Mourão, me desculpe se eu esqueci mais alguma, mas acho que foram essas que doaram o projeto, cada um dentro da sua realidade financeira, Paysandu, né? Dentro da sua realidade financeira, mas assim, todo mundo ficou feliz e viu o porquê que a gente estava pedindo esse valor, né? Uhum. Visto que o aeroporto hoje ele realmente tem um terminal pequeno, né? Mas que eu via que ele era além de pequeno, era mal organizado. Hoje em dia a gente conseguiu dar uma boa revitalizada em tudo ali. Existia filas quilométricas para Uhum. embarcar, hoje não tem mais, né? Então a gente conseguiu fazer um salve durante esse período de transição do aeroporto, né? Mas a definitiva mesmo é a obra, a gente não tem como escapar disso, né? E a gente está falando de um retorno muito grande para toda a população da região aí, que é mais Bom, de 2 milhões de pessoas. então vamos falar de obra agora.
houve, né, esse aporte que a gente estava falando aí de 180, 190 milhões, né, da Prefeitura de Maringá, essa ajuda toda dos municípios ao redor, Sim. assim entrou no negócio. O que que vai ser feito com esse dinheiro? Esses 180 milhões não é da prefeitura, tá? Ah, tá, já é o É total. o total Tá, de onde que vem, não importa, é os entendi. 180, tá? Então, o que acontece? Dentro dos 180 tem 3 projetos. O projeto de reforma e ampliação do terminal atual, tá? Esse que eu acabei de falar para você. Uhum, A reforma e modernização da torre de controle, porque não está englobado nesse valor o do saguão, né? E sim, são 2 TCs, uhum, que é as cooperações junto à Secretaria de Aviação Civil, que é o que dá o dinheiro, foi feito, né? Então são 2 TCs separados. E o terceiro, que é um projeto que está bem estruturado já e está bem andando, né? Mas é um filho ainda que tem que andar um pouco mais com as pernas, mas já existe todo um contexto por trás que é o polo aeronáutico, né? Esse é um projeto que já vem desde a última gestão do prefeito e também do deputado Ricardo. Então a gente abraçou esse projeto, desenhamos ele tecnicamente, né? E foi decidido nesses primeiros 6 meses que a gente precisava de uma empresa âncora que tocasse, que fazia a viabilidade do polo, né? uhum. Então realmente a gente conseguiu essa empresa, ela existe, ela é consolidada no Brasil, né? Ela fica hoje em São José dos Campos. Então a gente já tem a carta de intenção, já está com o prefeito já Uhum, respondeu essa carta de intenção. Agora é realmente colocar em prática o projeto, né? Então, nesse momento, esse projeto especificamente, uhum, ele está na fase de execução do projeto básico, que é o quê? É todo o planejamento mesmo de movimentação de terra, tudo que precisa ser feito, e a parte daí de captação de recursos. Mas a gente uhum, já tem já o órgão que vai fazer esse repasse para nós, uhum. que é em torno de 60 milhões, tá? Certo. Mas só essa empresa, ela viabiliza esses 60 milhões. O investimento dela é de 70. O que que é um polo aeronáutico? São empresas que elas são estritamente manutenção de aeronaves ou se não construção de aeronaves, Certo. montagem de aeronaves, Aham. tá? Essa primeira, ela faz manutenção pesada de Uhum. grandes aeronaves, a gente não está falando de aeronaves pequenas. Aeronaves pequenas a gente já tem uma hoje no aeroporto, né, que ela também pretende ir para o polo, mas essa especificamente ela é para grandes aeronaves, então é para Boeing, para Airbus, né? Uhum. Embraer também, Embraer que a Azul opera. Então é uma empresa muito bem consolidada. A gente foi lá, a gente conheceu a estrutura dela. Ela tinha diversas aeronaves ali para fazer manutenção e tem um outro detalhe muito importante. Uma empresa dessa, ela não viabiliza somente a parte do polo, ela viabiliza também a parte educacional. Então lá ela tem parceria com 3 faculdades, toda a Uhum. formação de mão de obra ela puxa para dentro da empresa, tanto para a parte de estágio, de formação e contratação, Legal. tá? Então ela viabiliza a parte educacional e também a parte, vamos dizer assim, de internacionalização do aeroporto, que todas as peças que precisam vir elas são de fora desses fabricantes, né? Então existia um cargueiro lá com desembaraço de peças, então você viabiliza todo um contexto com uma empresa dessa, né? O importantíssimo dizer que a gente só consegue isso por causa da cidade de Maringá. Então a cidade de Maringá, quando eu vou vender tudo isso que eu estou te falando e está acontecendo, eu vendo primeiro Maringá. Uhum. Depois eu vendo o aeroporto e vendo as ideias, entendeu? Por quê? Tem um detalhe muito importante nisso. Porque os profissionais que atuam nesse setor não vão para qualquer lugar, entendeu? Então, assim, eles precisam saber aonde que eles vão morar, o que que eles esperam. Então, tá aqui. Daí os caras realmente repensam na decisão deles. Isso a gente só consegue porque é a cidade que a gente tem. Legal. E vender Maringá é o que a gente faz, né? No É, Visit Maringá. É realmente trazer investimentos na nossa cidade. aham. Disso tudo que você está falando, né? O que que o público final, o passageiro, vai sentir ali nos próximos meses? Porque a gente vê, né? Às vezes você vai viajar, tá chovendo, você tem que ir lá de guarda-chuva e tal. Vocês vão instalar aquelas pontes de embarque? Sim, vamos lá. É importantíssimo dizer isso. Toda obra gera transtorno, Com certeza. tá? A gente vai tentar minimizar o máximo possível Uhum, tudo isso acontecer.
existe, isso é um ponto que você falou, né? O que que acontece? A obra de reforma e ampliação, ela contempla 3 fingers, né? Que é as pontes de embarque. Mas vale ressaltar também que as aeronaves que operam aqui em Maringá, o mix dela, ela tem o ATR, que não acopla no finger, é uma aeronave um pouco menor. Uhum. Então, vai continuar ainda tendo esse problema de um jeito ou de outro. Existe um trabalho que está sendo feito com a Itaipu, binacional, mas está em amadurecimento nesse trabalho, é um trabalho bem interessante. Tem a ver com o ESG, que está bem em evidência. Né? Eu tive com o Enio, que é o diretor da Itaipu, né? Tive com o Enio lá em Foz, retrasado, para a gente tentar viabilizar esse investimento com eles, tá? Não posso te adiantar muito, porque não é uma coisa, vamos dizer assim, estruturada que nem todos esses 3 pontos Uhum. que eu te passei, mas tem muito a ver com o embarque e desembarque de passageiros na chuva. E vai ser Uhum. bem legal e bem interessante. Legal. Tá? Mas tem 3 fingers, vai Uhum. acabar. Eu falei, pessoal, vocês pensam que o finger é a solução dos problemas, mas não é não. Não é bem assim. Não é bem assim, se tiver 4 aeronaves, um vai ter que desembarcar a aeronave do mesmo jeito. Ah, mas é pouco finger. Não, não é. Porque o cálculo técnico que é feito para a necessidade de finger é a partir de 1 milhão de passageiros. Então, a cada Uhum. 1 milhão você coloca um finger, Nossa, por causa do custo dele. sim. Né? Então, eu vim de aeroportos grandes e os contratos para manutenção desses fingers são milionários. Né? Uhum. Claro que para uma realidade nossa, pesa. Então, até mesmo que o projeto do aeroporto, é muito importante dizer, ele foi concebido é que foi o pessoal, não esperem um Viracopos, não esperem um Guarulhos parte 3, né? Porque não vai ter. Por quê? O custo operacional do saguão tem que ser equivalente à receita do tamanho do aeroporto. Então, se a Uhum. gente deixa de ter um aeroporto superavitário que a gente tem hoje, ou seja, paga todas as contas, faz investimentos com dinheiro próprio, coisa que nunca aconteceu, e passa a ser deficitário, independente da prefeitura. Uhum. Né? Então, isso não é bom para a prefeitura, não é bom para o aeroporto, que daí ele perde a questão vamos dizer assim, de correr a parte da prefeitura, isso é muito importante também. Então, no aeroporto a gente tem a nossa própria licitação, a gente tem nosso pregoeiro, a gente tem parecer jurídico nosso, corre tudo lá dentro. A única coisa que a gente faz é somente o protocolamento no site de Uhum. transparência da prefeitura, Tá. mais nada. Então, isso a gente tem uma agilidade muito grande. Eu te garanto que perto de multinacionais, ainda aqui é muito mais rápido de acontecer que em grandes empresas. Tá? Então, isso a gente não pode perder. Então, todo o projeto está sendo feito, claro, com o incremento de passageiro que isso vai ter mais receita, vai ter mais ponto comercial, porém, nunca fazendo coisas enormes que vão virar um elefante branco e não conseguir pagar a conta depois. Certo. Tá? De tudo isso que você falou, né? Melhorias, investimentos e tudo mais. Como que isso reforça para tornar Maringá, reforçar Maringá como um destino turístico? Esse ponto é muito importante. A reforma e ampliação do aeroporto vai vir também com a parte já pronta da internacionalização do aeroporto. Mas, Gustavo, vai ter voos internacionais. Pessoal, é o seguinte, não precisa vir um avião de 300 passageiros, que nem o pessoal vê, né? Pensa internacional, pensa aviões de grande porte. A gente está a menos de 1.800 quilômetros em linha reta de Buenos Aires, pra ter uma Uhum. ideia. Né? Mas isso é impossível? Não é possível. Você consegue fazer com o Embraer, que é de 120 passageiros. Né? Como eu falei, a nossa sociedade civil organizada é muito forte. Então a gente pode sim fazer um trabalho depois que a gente tiver estruturado. Não adianta fazer a transição agora, porque vai ter gargalos que não é legal, entendeu? Até mesmo pode queimar a questão num projeto muito interessante que nem é esse, compensa esperar a internacionalização, né? E sim fazer um voo por mês, por exemplo, Uhum. né? Completo. A gente fecha com as lojas de turismo aqui de Maringá, ó, 120 assentos, o aeroporto bonifica Uhum. X, garante a operação da companhia aérea ou a prefeitura também, né? E viabiliza o voo deles. Eu tenho certeza, como várias ideias que a gente já colocou em prática, o aeroporto conseguiu sustentar essas ideias até elas vingarem hoje, já se pagou, dá lucro, etc e tal. Vale a pena o investimento, vale a pena a tentativa, mas tem que estar bem estruturado e se encaixar na atual realidade do aeroporto, né? Com isso, com certeza, vai ser muito benéfico, né? O prefeito ele tem feito, né, algumas viagens internacionais, é, fez uma cormandade com Leria, no caso, Uhum. né? Então, assim, esse é um evento,
não existe no Brasil ainda, né? Então, várias coisas estão acontecendo que facilita nós referente a essas operações. Tudo tem um porquê, né? Então, por exemplo, Portugal tem a TAP, Uhum. que é a companhia aérea portuguesa, que é co-irmã da Azul, Sim. né? Então, isso beneficia o quê? O nosso contato com a Azul. Azul, o que você acha dessa movimentação? Né? A Latam, ela pega muito isso, por exemplo. São públicos totalmente diferentes nas companhias aéreas. Você vai na Latam, a Latam, a maioria do pessoal é bala despachada, voos de aeronaves de grande porte. Para quê? Voos internacionais. Uhum. A Azul, pessoal executivo, pessoal de bala na mão, tudo. A Gol já dá uma misturadinha, né? Que tem os destinos que as outras duas têm, Uhum. né? Mas isso nos traz um leque de oportunidades muito grande com a própria Azul, que é a co-irmã da TAP, né? E tem code share, isso faz tudo uma grande diferença. Então toda essa movimentação é exatamente para isso, para mexer também com o turismo, né? Fala que vai lembrar que não é somente turismo tem o turismo de negócio, que é muito Sim. importante, Uhum. que é o nicho mesmo. Você falou aí de que estamos perto de Buenos Aires, a gente pode sonhar com um voo no futuro Maringá-Buenos Aires? Até eu quero. Se tiver, eu Também sou o primeiro quero. passageiro. Mas fora a questão de querer, é a questão de dar resultado. Uhum. Então, que eu deixei bem claro, o aeroporto está sendo preparado para isso. Hoje, Uhum. ele não tem condição de fazer uma operação dessa. Porque existem vários itens regulamentares para você atender, para você conseguir uma interseção dessa. Uhum. Né? E tudo isso que eu estou fazendo não existia no aeroporto antes. Né? A gente tinha um aeroporto analógico, praticamente. Uhum. Né? Então, eu estou transformando ele para um aeroporto realmente digital, que tenha todo o benefício, claro, em menor escala, do que aeroportos grandes. Uhum. Então, eu te garanto, você pode procurar, por exemplo, um aeroporto que tenha 2 salas VIP, você não vai encontrar. Capitais, não encontra, entendeu? Então, assim, não vai ter uma, vai ter duas. E são 2 salas de tamanho Elas consideráveis vão ficar lá em cima? lá em cima, no segundo Uhum. piso, porque daí no projeto de reforma e ampliação lá vem de embarque. Tá? Ah, certo. Explica um pouquinho aí o que você pode já adiantar. O, a, ref- Vou tentar me lembrar de cabeça os números, tá? Aham. Mas tudo que nós temos hoje será o dobro da reforma e ampliação. Tá. Tá? Todo o projeto do aeroporto não é nada da minha cabeça ou da engenheira. Tá? Ele segue um plano diretor que foi feito com a Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Que é a Translab. Ela faz todos os projetos do governo federal. Então, são pessoas extremamente capacitadas e Uhum. extrema confiança. Tá? Então, todo o projeto está feito para os próximos 15 anos, 20 anos. Tá? A tendência do aeroporto daqui em diante, só para você ter uma ideia, é ele passar o ano que vem de 1 milhão e depois, claro, vai chegando um momento que ele não cresce mais 15, 20% que ele está crescendo agora. Então a tendência é crescer 2,5%, 3%. Daí chega até esse período do planejamento. Então toda a parte de acessibilidade do aeroporto, por exemplo, vai ser refeita também. Então tudo a gente vai ter o dobro, então são 4.000 metros de ampliação. Então, fora a ampliação, tudo vai ser reformado. Então, a edificação existente ela vai ser reformada e mais 4.000 metros novos de ampliação. Né? Outra parte importante é a marquise. Né? Então, a principal situação que eu fiz no aeroporto, que eu até falei assim, eu tento resolver as coisas, começa a arranjar mais problema ainda. Foi o quê? Eu cheguei lá no aeroporto, fui passageiro 5 anos também, o pessoal do táxi ficava parado embaixo da marquise do aeroporto. Aquilo lá eles ocupavam mais de 60% de todo o espaço destinado para embarque e desembarque coberto. Eu simplesmente tirei eles e coloquei eles nas escamas, né? Mas deu toda uma intenção, porque você tirou uma coisa que está ao lado e colocou na frente. Uhum. Isso gerou o quê? Não, eu estou beneficiando os taxistas. Assim, pessoal, eu estou beneficiando o passageiro que paga a conta de todo mundo aqui. Sim. E se vocês contarem o tanto de vaga que tem, é o tanto de vaga que tem nas escamas. A única coisa é que eles ocupavam uma área coberta, que tem que ser destinado para o passageiro em dias de chuva, né? E foi passado para o sol. Foi colocado vagas dedicadas para eles, claro, no embarque e desembarque, porque é uma função regulamentada da prefeitura, tudo isso, né? E também vale dizer, então, que dentro do projeto não vai existir mais aquelas vagas que tem de pare 20 minutos Uhum. no futuro, tá? Gustavo, vai tirar?
Pessoal, fala para mim um aeroporto que todo mundo viaja que tem vaga para parar 20 minutos. Não tem, só aqui em Maringá. Eu nunca vi. Nem em Cascavel tem, entendeu? Nem em Cascavel tem. Isso Vai ter já uma área de embarque e desembarque ali de todas passageiros as só. vagas serão para embarque e desembarque, sem Tá. tempo regulamentar. Uhum, Quer parar? Para no estacionamento. uhum. Entendeu? No estacionamento, sim, vai ter 15 minutos de graça, o restante cobrança normal, mas nada exorbitante também. Tá? Então tem que enquadrar porque isso gera vários outros problemas, transporte clandestino. Eu acho que eu falei, pessoal, muito mais bonito colocar uma parte educativa referente a isso, ou seja, uma cancela realmente, com tempo regulamentar e depois começa a cobrar, do que chegar o pessoal da fiscalização te multar e guinchar teu carro. Com certeza. Entendeu? Então, Uhum. assim, não é nada mais, nada menos. Estamos tirando o pessoal da fiscalização e colocando uma educação por cancela. É isso. Está no projeto também. Vai ter mais 800 vagas de estacionamento na frente do aeroporto, que essa é uma concessão que eu vou fazer ainda esse ano, tá? Ela vai ter várias fases de implementação. Então, vai ter mais 800 vagas a mais de estacionamento. Vai ter 3 escadas rolantes, 3 elevadores, 3 finger, uh, sistema de IA para processamento de passageiro, além dos e-gates que não estava contemplado no projeto, que está se instalado agora com o dinheiro do aeroporto, vai ter um outro sistema que dê para os guichês de despacho de bagagem. Né? Você vai lá hoje nos aeroportos grandes, você pode ver que não existe mais os guichês das companhias. Hoje chega aqui em Maringá, tem um espaço da Gol, um espaço da Azul, um espaço da Latam. Isso não existe mais nas gestões dos outros aeroportos. É um sistema que os guichês são do aeroporto e vira para a companhia de acordo com a demanda de voos deles. Isso faz total diferença. Porque hoje em dia eu não consigo tirar guichê da Gol, que não tem voo junto com a Azul e com a Latam, e jogar para os dois. E eu também não consigo tirar guichê da Azul, que opera com a TR e a Latam com um avião bem maior, para suprir a demanda da Latam. Isso cria uma série de dificuldades operacionais. Com esse sistema eu consigo. Então, assim, tem um voo da Azul e da Latam, por exemplo, a Latam com a aeronave grande de 240 assentos e a Azul com a TR com 70. Deixo 2 guichês para Azul, o restante vira tudo Latam. Questão de contratação do Conforme a pessoal, demanda, vocês vão ajustando. vamos ajustando. Uhum. E nada é porquê, né? Então, assim, esse sistema, ele gera um lucro para o aeroporto também. Da onde que eu vim era $4 por passageiro embarcado. Então você está falando R$ 12 mais ou menos. E você coloca no movimento de Porto Alegre, você está falando de quase 20 milhões de reais no mês de sobretaxa. Uhum. Né? Aqui em Maringá, eu queria colocar já esse ano, mas falei, vou dar uma segurada, deixa o governo pagar para mim o sistema. Né? Mas ele se pagaria o sistema em 6 meses no processamento do ano passado. Então, nesse ano, já tinham se pago já e já estava dando lucro para reverter para o aeroporto. Né? Os lucros do aeroporto desse ano foram revertidos para alguns projetos. Tá? A primeira foi a questão da reforma e ampliação da sala de embarque, tá? Onde que foi feito um planejamento de um planejamento técnico para acabar com a fila. Acabou a fila, não tem mais fila. A segunda foi a reforma de todos os banheiros do aeroporto, mesmo que vai ter reforma e ampliação, né? Até licitar, até entrar a obra, até quebrar tudo, está falando de 3 anos para frente, né? Então a gente reformou todos os banheiros porque a gente tinha um problema muito grande de acessibilidade para deficiência lá dentro. Então eu fiz questão de pagar, foi em torno de R$ 300 mil na reforma de todos os banheiros e todos os banheiros hoje são acessíveis para pessoas com deficiência, tá? O terceiro foi a questão da mudança, tirando os taxistas daquela vaga, tudo tem custo, tá? Uhum. Daquele elo ali, passando eles para a parte de escamas e transformando aquilo ali para passageiros de embarque e desembarque, né? E o quarto foi a questão tem a parte de hangares do aeroporto, tá? Antigamente, aquilo lá era aberto. Então, foi feito... E não pode ficar aberto, né? Então, assim, o que a gente fez? A gente fez todo um sistema de IA, de controle facial, para a parte de entrada dos hangares. Então, hoje tem toda esse controle, tá? O outro quinto projeto, que já estava desde o começo do ano e foi anunciado agora pela Polícia Federal e pelo CONSEG, que é a primeira base da Polícia Federal fora de Brasília e Maringá. Né? Isso também está dentro desse investimento que a gente fez, que a gente teve que passar um hangar, a gente apoiou eles em diversas coisas e tal,
tá para ser efetivado agora em setembro também essa ideia, tá? Tá certo, tá caminhando. E por último, foi a troca de todas as câmeras do aeroporto por câmeras novas e por sistema de IA. Então, ele identifica um passageiro, identifica um veículo, identifica tudo o que acontece no ambiente aeroportuário. Tá? Isso foi o que a gente fez nessas primeiras entregas de os 6 primeiros meses do aeroporto, tá? Com investimentos. Ele tem as novas receitas que eu falei, os novos voos, daí a questão do recorde de passageiro, o recorde de receita. Né? A gente fica feliz em ver que não é pico, né? A gente vê que é realmente uma constância, né? Mas não depende 100% de nós, depende das companhias aéreas, depende do governo também, né? Então, posso adiantar para vocês, a gente está prospectando novos voos, junto com a parte política do aeroporto, então a gente está trabalhando com o governo do estado para viabilizar mais voos, mais frequências. Não é mais destinos, são os mesmos destinos, mas são mais frequências com horários diferentes, que a gente consegue atender uma série de anseios para outros lugares. Legal. Gustavo, só para a gente finalizar, então, queria que você deixasse um recado aí para quem visita para quem visita Maringá, para quem passa pelo aeroporto aí, que vai encontrar aí nos próximos anos. Você falou que vão ser momentos difíceis, né? Porque a obra nunca é fácil. Só deixar um recado aí. Eu vejo que esses momentos importantes, eu prezo muito pela comunicação, né? Eu passei pelo maior desastre climático do Brasil lá em Porto Alegre, né? E em nenhum momento a Fraport, que é a empresa que eu trabalhava, foi criticada, porque ela sempre teve uma comunicação muito boa e assertiva. E isso eu quero trazer. Então, assim, vai ser um momento que a gente vai ser um momento de mudança, toda mudança gera um desconforto, mas a gente está indo para melhor, né? Importantíssimo dizer. Então, eu tenho trabalhado isso com todos os meios de comunicação, que eu vou conversar, falei assim, pessoal, vou precisar de vocês, mas não agora, depois, precisar de vocês para quê? Para a gente deixar muito bem explicado e muito bem detalhado as operações de embarque e desembarque de passageiros, de como o passageiro vai conseguir chegar até o aeroporto, tudo isso, porque vai mexer em tudo na malha, na malha que atende o aeroporto também de estrada, enfim, tudo isso daí. Então a gente vai precisar muito. Então eu conto com o apoio da população na questão dessa gestão da mudança, estamos indo para melhor, coisa que Maringá nunca teve, vai ter, né? Mas isso depende de todos nós, tá? E tudo no aeroporto que está sendo feito agora é de uma forma bem transparente, mostrando o porquê que está sendo feito no futuro. E digo para vocês o seguinte: nada que eu faço é por causa que o Gustavo quer, ou que o prefeito quer, ou que alguém queira. É para o aeroporto, é para nós, é para a questão do quê? Técnica, exclusivamente. Técnica. Eu falo assim, quer exemplo? Eu te dou. Eu conheço praticamente todos os aeroportos do Brasil, trabalhei nos maiores. Eu te dou os exemplos. Então, assim, a gente não precisa ser cobaia de nada. Existe, já aconteceu, deu certo? Deu. Não deu? Beleza. Mas aqui, será que vai dar certo? Quais são os prós, quais são os contras? Entendeu? Então, tudo é através de amostragem, ideias já realizáveis ou coisas que eu já implementei nos outros aeroportos. Mas a gente precisa mexer com uma coisa muito delicada em Maringá, que é a cultura. Aí já é mais complicado. É? Já é uma coisa Extremamente. mais profunda. Extremamente. Vai tirar as vagas de 20 minutos lá para você ver. Gustavo, obrigada Tá? pelo papo, Obrigado a parabéns vocês. pelo trabalho Obrigado. e boa sorte aí Obrigado. nesses anos desafiadores que vocês vão ter pela Desafiadores. frente. Obrigado. E a gente fica por aqui. Obrigada e até a próxima.